Olá, turma, tudo bem? Vamos seguir com a nossa aula de técnica cirúrgica. Vamos falar agora de hérnias, técnicas cirúrgicas empregadas em hérnias, né? Eu coloquei as principais aqui para a gente mencionar quais são as técnicas utilizadas, né, para fechamento dessas hérnias. A gente tem aqui, né, a região do abdômen, que é muito importante a gente ver muitas vezes a hérnia localizada em regiões de cicatriz umbilical, também áreas de região inguinal, são as áreas de maior demanda quando a gente avalia a hérnia, né, no abdômen, né? Então a gente tem aí a questão do abdômen caudal bem acometido, em questões da região inguinal, né? Pode ser unilateral, essa hérnia inguinal, e no abdômen ali, no caso médio, na região bem próximo à região cranial ali, na região, no caso, umbilical, tá? Então essas são as principais locais de hérnias que a gente encontra nos cães, no caso também gatos, pode ter esse problema também, tá? A hernia umbilical, a gente tem a etiologia dela, né, que quase sempre é congênito, defeito no desenvolvimento embrionário. Isso vai ocorrer o quê? Ocorre um defeito no momento da embriogênese do fechamento do anel umbilical, e aí a gente tem a abertura da parede muscular, por onde acontece de passar o cordão umbilical, ele não se fecha esse anel e após o nascimento, e isso normalmente promove a abertura da musculatura desse animal na região de cicatriz umbilical. E o que acontece? Muitas vezes essa hérnia acaba sendo, ela pode, a predisposição é ser pequena, mas ela pode ser grande também e passar até mesmo intestino, ou então quando é pequena, no caso, uma gordurinha, né? Pode estar ali presente, no caso, fazendo aquela característica de inchaço da hérnia, no caso. A gente tem ela também ocasionada por trauma, principalmente trauma durante o parto, por exemplo, um parto natural, onde às vezes existe uma tração excessiva do cordão umbilical, eh, muitas vezes por dificuldade da própria mãe de conseguir adequadamente romper aquele cordão umbilical da placenta, então ela vai tracionando ali, puxando, e isso pode gerar um trauma, e em alguns casos excessivos, ela pode até conseguir remover o cordão umbilical todo e acabar gerando uma evisceração imediata ali. Às vezes a alça intestinal sai até para fora da pele quando ocorre isso. É algo grave, né? Então, o ideal é, muitas vezes, ter apoio do veterinário, né, nesse suporte aí do cordão umbilical, tentar fazer a ligadura do cordão e remover a placenta e, nesse caso, fica mais seguro. Porque em boa parte dos casos a mãe pode acabar fazendo esse trauma, né? Além também de acidentes que pode acontecer de formar hérnia, não só em região umbilical, mas em qualquer parte do abdômen pode acabar acontecendo, tá? A gente tem os sinais clínicos normalmente, é notado uma massa no abdômen ventral, no caso, onde deveria ser localizada a cicatriz do umbigo. E a gente tem então as hérnias pequenas, que é um conteúdo mole, homogêneo, muitas vezes apenas presente gordura falciforme ou o próprio aumento do animal ali, né? E hérnias maiores, onde a gente nota já intestino e outras vísceras abdominais, em alguns casos, presente, né? Pode haver estrangulamento, obstrução intestinal, dependendo quando existe, por exemplo, o encarceramento da hérnia, né? E isso vai promover, às vezes, um estrangulamento, uma obstrução intestinal, quadros de vômito, né? Dor abdominal, depressão. Então, isso pode acontecer nesses casos de complicação da hérnia, né? Em alguns casos também gravidez ectópica, se a cadela ficar grávida e tiver uma hérnia grande, ali a gente vai ver também, isso acontece principalmente muito em hernia inguinal, tá?
Aqui é um exemplo de uma hérnia, né, de pequeno porte, sim, né, no caso. A gente nota, né, uma gordurinha ali naquela região. A chance de ter complicação nesses casos são menores. E aqui já é uma hérnia grande, né? A gente tem uma hérnia maior aqui. A gente nota um inchaço maior também da região. Diagnóstico, normalmente a gente faz o exame físico, né? Tenta identificar o anel, ele é bem palpável quando você avalia o animal e também, dependendo dos casos, você consegue produzir um engavetamento daquele conteúdo com palpação. Você vai palpando e aquele material ele tende a retornar para dentro do abdômen. Existe também a necessidade de diagnóstico diferencial. Nesses casos de inchaço, para questões de neoplasia e até mesmo abscessos, tá? E a gente tem a técnica cirúrgica. Hérnias pequenas a gente vai dissecar sempre, inverter no interior do abdômen e fechar, tá? A gente vai, né, após reposicionar. É importante durante a dissecação você promover o sangramento das bordas ali do anel herniário, para ela poder proceder com a cicatrização da musculatura. Né? A gente vai criar uma pequena lesão nas bordas ali do anel herniário, então a gente pode estar fazendo uma incisão na musculatura e logo em seguida suturar, tá? Hérnias grandes também a gente deve abrir o saco herniário, né, e fazer o que? Retirar esse saco herniário, a gordura também, no caso ali excedente, a gente acaba removendo e retorna para dentro boa parte das vísceras que estão ali, todas elas no caso. Após retornar essas vísceras, a gente segue daí também no mesmo procedimento. A gente faz uma limpeza ali das bordas do anel herniário e segue-se com a sutura, tá? Abdomenorrafia. Aí o fechamento é utilizado fios absorvíveis, né? No caso, fio absorvível, e de forma a gente pode utilizar ele sintético, a poligalactina, né? O Vencril, e também eu posso utilizar não absorvível, tá? É o nylon na musculatura, no caso. Mas é interessante a utilização do fio absorvível, né? Existe também a possibilidade de você adicionar tela, aquelas telas de cirúrgica que é específica para cirurgias de hérnia. Você pode fazer também a aplicação da tela, tá? A sutura, no caso, a gente segue com uma sutura simples no fechamento da hérnia em pequenos animais. Existem outras técnicas, eu até coloquei uma técnica de variação aqui para gente, de sutura para fechar a hérnia, eu adicionei, que é muito utilizado em grandes animais, o jaquetão. Vou mostrar aqui para vocês também. E no caso da sutura, a gente começa 1 centímetro cranialmente ao anel umbilical e até 1 centímetro caudal também do mesmo. Então a gente ultrapassa um pouco a linha de sutura, sempre tende a passar esse anel herniário, tá? Fazer uma incisão para poder ter mais segurança na hora da cicatrização. E a gente pode depois reduzir o espaço morto, né? Fazer o fechamento do subcutâneo com uma sutura simples, um fio absorvível, tá? Nesses casos de fechamento do subcutâneo, redução de espaço morto, a redução é fio absorvível. Pode ser o Vencril no caso. Então aqui, né, a gente tem mostrando nessas imagens como funciona a sutura simples, né, da hérnia. A gente faz a sutura ali da linha média do abdômen em cima da onde está a abertura, tá? Uma sutura simples. E a sutura jaquetão que eu prometi aqui para vocês, né? A gente tem aí a entrada do fio e aí ele vai lá para o outro lado, ele vai passar novamente por cima da musculatura, vai depois fazer a saída desse lado que foi introduzido, e aí ele volta para o lado inicial e aí fecha, e ele vai ficar como se fosse um ponto em U, tá? Ele fica dessa forma com as bordas sobrepostas.
é uma técnica muito utilizada em grandes animais também. Pode ser utilizado, adaptado em outras espécies, tá? Uma alternativa. E os cuidados pós-operatório dessa cirurgia e de qualquer outro procedimento de hérnia é restrição de atividade por 45 dias. Alguns autores podem prescrever 10 dias de restrição de atividade. Interessante. Mas eu menciono 45 dias porque a recuperação de uma cirurgia, ao todo, a gente tem aí 60 dias, né, para o animal se recuperar bem, né, 2 meses praticamente. Então, que ele fique no mínimo uns 45 dias para total segurança e evitar aí problemas aí de recidivas de hérnia, né? É importante esse animal então ficar 45 dias e restringir a atividade, tá? Evitar que ele pule em locais, no máximo uma caminhada em linha reta. Evitar esforço, tá? Tem que tomar muito cuidado nesse caso. E sempre conferir a ferida cirúrgica. Verificar se não houve decência de sutura no pós-operatório. E a gente retira os pontos da pele de 7 a 10 dias como padrão. Aqui a gente tem, por exemplo, um paciente, né, um canino, uma cadela, que ela estava com uma hérnia umbilical, aí foi feita tricotomia, asepsia da área de cirurgia, a restrição com o campo cirúrgico, o espaço cirúrgico que foi trabalhado, a gente fez uma incisão, retirou essa pele, né, para não ficar excesso de pele depois de redução da hérnia. Aí a gente encontra o quê? A gente encontra gordura, né? Muita gordura aí acima do anel herniário e a gente reposiciona essa gordura toda para dentro da cavidade abdominal, até a gente visualizar apenas o anel herniário. E aí eu posso fazer aquela incisão e após ver bem essa gordura aí, no procedimento, o colega ele poderia ter secado mais a quantidade de gordura, tá? Mas é importante, né, que você principalmente não só faça de secar a gordura, mas também não esqueça de promover uma leve lesão nas bordas para ver a cicatrização. E aí você segue para a sutura, tá? Faz o pontinho e aí logo em seguida fechamento, tá? Pode fazer redução de espaço morto. Tem profissionais que preferem manter dreno e evitar fechamento de espaço morto, às vezes, né, dependendo como a cirurgia é menor, em alguns casos pode se pensar, mas posso também trabalhar a redução de espaço morto com fio absorvível, que é um pós-operatório recente, né, após a cirurgia, no caso. E a gente tem a hernia inguinal também, né? A gente tem algumas considerações importantes, que é a protrusão anormal de um órgão, né, ou tecido, no caso, através do canal inguinal. Esse é o caso da hernia inguinal. A gente tem algumas imagens, eu vou disponibilizar esses slides para vocês depois no grupo. Aí o grupo do IFAM de técnica cirúrgica, tá? E a etiopatogenia. Normalmente ela é congênita, algumas raças, né, tem predisposição, como Basset Hound, Cairn Terrier, Pequinês, West Highland, White Terrier, no caso. E variações anatômicas pode levar à formação dessas hérnias, herança poligênica, né, questões hereditárias e adquiridas, né, o enfraquecimento da parede abdominal, da região pélvica ali, o traumatismo, atropelamento, em alguns casos obesidade, são fontes de adquirir essa hérnia, tá? Hérnia inguinal. E os sinais clínicos é uma massa, né? Assim como na hernia umbilical é bem parecido quando a gente fala entre elas, só muda mais a questão da localização. Ela é uma massa disforme, mole, na região inguinal e geralmente sem dor à palpação. A massa ela vai ser redutível, né? Mas em alguns casos, quando tem encarceramento, o anel inguinal às vezes é menor, pode ser também que não tenha a questão, ela não se reduza durante a palpação, tá? E os tecidos encontrados normalmente é o aumento, intestinos, bexiga, gordura, próstata,
baço e útero, no caso, útero gravídico também, e no caso até mesmo útero infectado, tá? Com piometra, posso encontrar de todo jeito aí a questão desses órgãos na hérnia, tá? Aqui a gente tem mostrando aí para vocês como que é a hérnia, né, aparenta, a hérnia inguinal. Eu tive uma cadelinha ela teve hérnia antes de ser formado médico veterinário. Essa cadela, eu lembro que ela fez a cirurgia, só que na época ela acabou abrindo de novo, né? E aí a gente fez a utilização até mesmo da tela, né, para poder tentar resolver definitivamente a segunda cirurgia dela. E aí foi o que. Muitas vezes a tela acaba ajudando. Né? Numa possível recidiva, você pode pensar em adicionar a tela cirúrgica. Ela é absorvível também ali no organismo, ela cria uma, no caso, aderência ali na musculatura e ela acaba meio que criando uma fibra ali no tecido, né, e protegendo, evitando que aquelas vísceras elas acabem saindo novamente da cavidade abdominal. Mas se você conseguir evitar a utilização da tela e fazer o fechamento padrão, que é o que a gente está mostrando aqui, é a melhor opção. O diagnóstico, normalmente, para a questão de hérnia, é sempre os exames de imagem. Posso utilizar ultrassonografia, radiografia também. Alças intestinais, a gente pode observar elas preenchidas com gases. Útero, às vezes com gestação ectópica ou secreção, ou apenas o útero ali também. A bexiga, né, em caso de radiografia, se eu utilizar contraste, eu consigo ver ali também, né, com a cateterização da bexiga, eu consigo ver, né, ali a questão da bexiga no anel, no caso na hérnia em si. Eu tenho um diagnóstico diferencial bem parecido com o quadro da hérnia umbilical, excesso de tecido gorduroso subcutâneo, eu tenho que checar, né? Os exames de imagem ajudam muito nisso. Às vezes esses dias mesmo eu fiz uma ultrassonografia de um animal que ela tinha aparentemente um inchaço e era até uma consulta oncológica. E depois que eu fiz a ultrassonografia, eu falei, olha, tem intestino aqui, isso aqui é uma hernia inguinal, não é um tumor, tá? É um processo de hérnia, então a gente tem que resolver cirurgicamente. Então a gente fez esse diagnóstico diferencial, que achavam que era uma massa, uma neoplasia, e no final era apenas uma hematomas, né, abscessos, nódulos mamários, que era o caso dessa cadelinha. Pensava ser um nódulo mamário, mas era apenas hérnia mesmo, tá? A técnica cirúrgica, né, a gente tem a incisão da linha média ventral do abdômen e utilizado na borda cranial da pelve para expor o saco enial, né? Normalmente a gente faz bem próximo a esse saco enial, mas na linha média. A gente vai dimensionar essa incisão. E aí eu faço, a gente vai, no caso, dissecar em direção ao tecido mamário e rebater esse tecido, né? O mesmo, no caso, para visualizar o anel, o saco enial, no caso, na região inguinal. A gente tem aqui, por exemplo, mostrando, né, a região aí do saco inguinal. A gente faz o rebatimento, né, da incisão com afastamento, né, na linha média do abdômen para expor a hérnia e o seu conteúdo. Aí disseca-se e abre o saco hernial, no caso, e a gente vai inspecionar esse saco hernial e romper qualquer aderência que possa haver das vísceras com esse saco herniário, tá? Retornando o conteúdo à cavidade abdominal. E aí a gente faz a redução da hérnia com a sutura. Tá? Quando inclui, a sutura é o mesmo padrão da sutura umbilical. Quando inclui a bexiga, a aspiração do conteúdo para a redução é importante. Uma agulha, né, você pode
fazer uma cistocentese ali, drenar toda aquela urina para ela poder reduzir o tamanho e você conseguir colocar ela de novo para dentro da cavidade abdominal. Cornos uterinos também, eu posso acabar fazendo uma extensão da incisão de forma cranial, da incisão da hérnia, para poder conseguir colocar ele às vezes para dentro, tá? E o útero gravídico, se tiver 7 semanas, por exemplo, de prenhez, eu consigo reposicionar e permitir que a gestação continue, tá? Mas, em todo caso, em útero não gravídico, a gente recomenda fazer o SH. A gente pode estar fazendo a SH para melhor, porque como já vai fazer o procedimento de redução da hérnia, aproveita e já faz a castração também. Aqui é uma manobra que a gente acaba fazendo, né? Para posicionar, eu posso acabar rotacionando também esse conteúdo do saco hernial para facilitar com que ele entre para dentro, né? Uma manobra. Normalmente a gente rotaciona o saco e faz a manutenção do conteúdo no interior do abdômen, tá? A gente consegue aí depois dissecar melhor e com mais segurança após a incisão do saco hernial. E retira-se o saco sobressalente nas margens do anel inguinal, após você retirar, colocar todo o conteúdo para dentro, né? A gente faz uma dissecação com cuidado, né, nesse momento para retirar esse saco sobressalente e aí faz a aproximação das bordas, tá? Com sutura. Nesse caso, a sutura é interrompida sempre, o material ele pode ser não absorvível, 2,0 ou então vincril. Não esquecer de fazer uma pequena lesão nas bordas para ver a cicatrização da hérnia. E cuidado sempre para evitar suturar o vaso pudendo externo que passa ali próximo, o nervo gênito femoral. Ele sai, no caso da face caldo medial do anel inguinal ali. Então tem que tomar muito cuidado para não gerar nenhum trauma, né, no vaso e também nesse nervo, tá? E no caso, a gente tem uma observação, né? Os machos, ele deve se fechar o anel sem comprometimento também do cordão espermático. Isso é muito importante, né? À medida que ele passa do canal inguinal. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não, no caso, acabar comprometendo esse cordão espermático e retornar após o fechamento, né? No caso, da hérnia, da redução dela, todo o tecido mamário a gente retorna de volta e eu fecho o tecido subcutâneo, fio absorvível, e sempre com cuidado na eliminação do espaço morto. Caso necessário, posso colocar também o dreno de Penrose e fecha-se a pele. Tá? A hérnia perineal também, eu coloquei algumas imagens, tá? E nesse caso, a gente tem aí um padrão, uma técnica que é utilizado a sutura interrompida, né, dos músculos. Muitas vezes ela pode acontecer por fragilidade mesmo desse músculo do complexo pélvico, dessa região, ou às vezes algum trauma congênito também. Tem vários fatores, assim como a gente está vendo nas outras hérnias, que podem acometer. E a gente faz o fechamento, tá? Com esses pontos interrompidos. A gente sutura tanto o músculo elevador do ânus, o músculo coxígeo, a gente vai unir esses músculos. A gente sutura também o músculo obturador interno, né? Com o músculo, no caso anal externo. Então todos esses músculos eles são suturados, né? Esse músculo anal externo com o músculo elevador do ânus, a gente acaba suturando esses músculos para poder segurar, né? Eu posso fazer também uma deferentopexia dentro do abdômen, onde eu vou pegar o ducto deferente para puxar a bexiga do animal mais à frente lá e manter, né? A columpexia também, em casos do cólon estar dentro
dessa hérnia perineal, tá? Ah, por que que eu tenho que fazer? Ultimamente estão fazendo muito, porque só você mandar essa víscera para dentro, colocar ali, às vezes ela ainda fica muito próxima da região, né? Aderida ainda à região ali da perineal, pro lado interno, e o animal não consegue defecar direito. Agora, se você faz uma colonopexia após redução da hérnia perineal, junto com uma deferentopexia, a chance de você conseguir um resultado melhor, né, desse animal. Em alguns casos, você pode tentar observar também, se você nota que não tem tanta aderência, ver se o animal vai se manter bem no pós. E se caso preciso, você submete à cirurgia de deferentopexia, né, que tem que fazer incisão no abdômen, lá embaixo da bexiga pegar o ducto deferente e passar ele ali no peritônio, prender ele ali com uma sutura especial, a gente faz. E também, né, nesses casos, a gente faz a colopexia, que a gente faz uma sutura do colo no peritônio. Aí ele vai ficar aderido ali. E dessa forma ele fica bem esticadinho, né? E evita ele ficar em cima da área da antiga hérnia perineal ali, comprimindo a região da onde foi suturado. A gente tem também essa técnica de transposição do músculo semitendinoso, tá? A gente vai tirar esse músculo, vai remover dos ligamentos dele ali e, no caso, a gente vai adicionar ele em cima da hérnia, né? Tomando cuidado, assim, para a gente não fechar a frente do ânus, né? A gente sutura ele ali na região, fechando o espaço herniário também da hérnia perineal, tá? Bom, gente, de hérnia, o que eu consegui trazer para vocês, né? O padrão é as três, de forma mais clássica possível, essas três hérnias que a gente estuda. Né? Outros tipos de hérnias podem acontecer em traumas, né? A gente também resolve cirurgicamente com suturas, né? Da musculatura, tá? Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo, a gente pode conversar melhor depois. Eu vou deixar esse material para vocês e a gente encerra a aula por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui, viu? Logo, logo eu vou mandar também para vocês outras aulas para vocês irem assistindo aí de forma assíncrona. Valeu, galera. A gente vai se falando.